Muito bem, estamos aqui em mais um podcast, mais uma edição do nosso Farol Nacional e hoje vamos dar continuidade, vamos dar sequência a uma entrevista que nós exibimos na semana passada com Sabrina Lacerda, executiva, artista plástica, está novamente conosco. Sabrina, mais uma vez, muitíssimo bem-vinda. E muito obrigada pelo novo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tá, acho que nós vamos fazer uma série aqui, não são dois podcasts, nós vamos fazer uma série, porque você é tão inspiradora, tão simpática, tão alegre, feliz, e essa felicidade que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, às vezes é tão difícil também. Bom, no podcast anterior você nos contou sobre os 2 episódios de câncer que você teve que superar. O primeiro deles, travando uma batalha como, né, um samurai. O segundo, depois de 6 anos, que você tinha na quimioterapia sua última alternativa, talvez, para cura definitiva. E aí o terceiro episódio, vamos começar por ele hoje, Sabrina? Vamos lá. Bem, em 2020, janeiro de 2020, minha vida estava maravilhosa, eu muito feliz, curtindo tudo. Num exame de rotina, novamente uma surpresa, assim, um choque. Eu descobri câncer no cérebro. E imagina que, né, então esse câncer era uma metástase, né, do meu câncer de mama. Foi um choque, mas eu rapidamente me recompus, né, como das outras vezes, porque eu não podia perder tempo, né? Nessa hora, o senso de urgência é maior do que qualquer coisa. Fui ao médico, né, e até perguntei para ele, né, se fosse a filha dele, se ele iria fazer uma radioterapia ou uma cirurgia, e ele disse que sem dúvida nenhuma seria uma cirurgia, porque pelo tamanho seria um caso cirúrgico. Em exatamente do dia que eu tive o diagnóstico até a cirurgia se passaram 6 dias. Eu fiz uma cirurgia que abriu minha cabeça daqui a aqui, né? Coloquei 4 pinos de titânio, né, para segurar o calota craniana e, e acordei, né? Eu lembro que só voltando um pouquinho, né? Dessa vez era como se eu tivesse, com todos os episódios que eu passei, um pouquinho, se é que dá para ser, um pouquinho mais preparada. Então eu fui para o hospital meio com uma certeza no meu coração de que ia dar tudo certo, né? Sempre com o apoio da minha família, dos amigos. Então eu lembro na noite antes da cirurgia, eu andando assim, né, de cadeira de rodas, indo fazer tomografia, eu olhava à minha volta, era como se tudo fosse luz, como se eu estivesse numa realidade assim paralela. Foi algo lindo que eu vi no hospital e dentro de mim eu soube que ia dar certo. Foram mais de 9 horas de cirurgia. Eu acordei, né, na UTI. Quando chamaram meus irmãos, eles não sabiam, né? Imagina uma cirurgia de mais de 9 anos no cérebro, que tinha risco, né, de acontecer alguma coisa, não sabiam como eu iria estar. E quando eles chegaram, eles foram recebidos com um sorriso daqui a aqui, né? Eu peguei a câmera, não sabia que não podia tirar selfie na UTI, tirei uma selfie e falei, um dia, se eu ainda fizer um TED, eu vou usar essa foto aqui na UTI. Em tempo recorde, porque foi em menos de um dia eu tive alta da UTI, saí, fiquei internada só 6 dias, então comecei a fazer 3 vezes por dia fisioterapia para reaprender, né, a andar, pelo fato de ter ficado muito tempo com anestesia e ter a cirurgia no cérebro. E, fui, né, fui muito bem recebida aí na casa da minha irmã, onde eu fiquei por 2 semanas, né, fui recebida pela família, né, me recuperando. Até que eu cheguei em casa, pandemia. E aí eu fiquei em isolamento total. Então, foi
Foi algo muito, assim, né, foi muito rápido, né, e aquela mudança de vida, porque eu estava me recuperando de uma cirurgia do cérebro, ainda estava com pontos, etcétera, e fiquei fechada, dentro da pandemia. Mas por incrível que pareça, durante a pandemia eu usei como algo para eu me interiorizar e falar, assim, comigo ainda mais. Então, eu meditava olhando uma árvore na janela. Eu comecei a ouvir muitas coisas, assim, né, lives, etcétera, coisas para o bem, para tentar ter o meu chão, né, e para tentar tá firme no solo e me reconectada comigo, né. Um outro fato que eu não cheguei a comentar, eu senti, eu acho que pela primeira vez na vida, uma um sentimento de gratidão foi tão grande, mas tão grande que não dá para eu expressar em palavras. Então toda noite, eu acordava no hospital, chorando, mas o choro era um choro de alegria. Era algo assim que emanava do meu coração uma gratidão muito grande por estar viva, por ter tudo dado certo. Então, isso, eu acho que esse tipo de energia positiva acabou me ajudando muito na minha recuperação. E aí eu passei, né, assim como muita gente, né, isolada. Eu moro sozinha com meus gatos, então eu passei me cuidando de mim. Foi uma fase em que eu cuidei de mim, comecei a fazer ginástica, mais de 5, pelo menos 5 vezes, por semana, né. Aí eu sou muito grata aqui a Jéssica, minha personal, que me deu muito suporte, porque, eu comecei a fazer aulas online, comprei aparelhos de musculação, coloquei no meu quarto, né, não dava para eu ver ninguém, então eu fui fazendo diariamente. Primeiro exercício foi eu reaprender a sentar e levantar de uma cadeira. Sentei, levantei três vezes, eu não conseguia mais sentar para ir ao banheiro de tão dolorida que eu fiquei. E aí eu fui evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, enquanto nas primeiras vezes eu cuidei muito da parte, espiritual, mental, emocional, dessa vez eu cuidei muito também, agreguei muito, não que eu não fizesse antes, mas com ainda mais ênfase a parte, física. Então isso eu acho que a ginástica me ajudou muito a superar, né, isso tudo. E, estou vendo, né, aqui uma uma foto, aí eu durante, né, todo esse caminho, então indo e fazendo ginástica e malhando, até que, foram, 5 anos, 6 anos depois, me veio uma ideia, porque eu sou uma pessoa que eu também preciso ter planos, eu preciso saber para onde que eu estou indo, né, para dar um rumo, né. E aí eu, dentro desse meu projeto, eu falei: "Eu tenho um projeto para quando eu fizer 60 anos, eu quero ser", veio na minha cabeça, eu quero começar a competir masters de natação. Natação era algo que eu não nadava fazia 45 anos, né, então agora foi em janeiro de 2026 que eu decidi, né, voltar a nadar. Aí quero agradecer também minha professora Adriana, minha personal de natação, por todo o apoio. E ela me fez, acreditar que era possível rapidamente. Eu fiz uma prova em mar aberto, então eu voltei a nadar em fevereiro. Final de abril eu fiz uma prova, né, uma travessia lá em Bertioga, em mar aberto, consegui terminar, né? Tive uma sensação muito grande, né?
de vitória, porque durante a prova umas 8 pessoas foram resgatadas, etc, né, porque é muito mais difícil nadar do mar do que nadar em piscina. Eu fiz uma prova de iniciantes, mas é bem mais desafiador. E eu nunca tinha nadado no mar. Um dia antes eu experimentei nadar no mar e eu fiquei muito feliz de terminar essa prova. Eu sinto uma conexão com a água que eu realmente eu não sei aonde que eu me perdi, que eu parei de nadar, porque a água me traz uma sensação muito grande de liberdade, de paz. É como se eu tivesse em constante meditação dentro da água. Ela me traz uma calma, uma serenidade que, às vezes, no dia a dia eu sou uma pessoa assim agitada, eu tenho muita energia. A água me traz calma. Então eu reencontrei dentro de mim uma conexão que está me fazendo muito bem. Vou continuar nadando, quero começar a competir e quero continuar sendo cada vez melhor. E aí, na hora que eu falo competir, não é competir contra o outro. Na verdade, para mim, é uma competição comigo mesma, uma satisfação pessoal de estar cada dia melhor, estar cada dia mais conectada e feliz, porque a água me traz uma felicidade assim enorme, que eu não sei por que eu parei de nadar, mas agora me aguardem, não paro mais. Ar, água, terra e fogo. É mais ou menos por aí? É a água que te atrai? Ai, olha, na verdade, eu sou eclética. A água me acalma. O fogo, e eu sou signo de fogo com fogo, eu sou signo de fogo com ascendente em fogo. O fogo eu acho que me infla para ter essa ânsia de viver, essa vontade de viver. E a água me traz uma serenidade que o fogo traz essa agitação, Exato. que para mim é importante ter essa agitação, é importante ter uma gana pela vida, assim, por tudo, muito grande. E a água eu redescobri como trazendo eu acho que uma paz, uma hora em que eu consigo estar muito bem comigo mesmo. Então foi muito legal. Queria explorar agora um pouco minha queridíssima Sabrina. Nossa, eu estou simplesmente fascinado aqui e acredito que todos que estejam nos acompanhando também estão desfrutando, né, desses ensinamentos de vida, sobretudo. Como é que surgiu, então, agora, você é uma artista plástica e você, com resíduos, vamos dizer assim, descartes, né, de exames, você acabou tendo a inspiração para fazer máscaras, ou enfim. Nós vamos acompanhar aí também algumas obras que você fez e que você coloca em suas mostras de arte. Como é que começou isso? Você sempre teve essa queda artística? Olha, é muito interessante porque, assim como a natação, a arte era algo que eu tinha perdido, né? Eu acho que tem coisas que quando a gente é novinho a gente gosta e a vida, o dia a dia da vida leva a gente para caminhos diferentes. Então eu, em terapia, relembrei que eu gostava de desenhar quando eu era criança e eu realmente tinha esquecido. E aí eu decidi, eu falei, se eu gostava, deixa eu voltar, né, resgatar um pouco disso. Eu cheguei a querer cursar artes plásticas, mas eu tinha bloqueado total da minha vida. Eu lembro que um professor falou um absurdo com a sua cabeça, como que você vai fazer artes plásticas? E eu bloqueei. Então eu realmente não lembrava. Em terapia eu lembrei que eu quis já fazer artes plásticas. E aí comecei a cursar a Pan-Americana, comecei a cursar um pouco depois do meu episódio do câncer de pulmão, e comecei a me redescobrir na arte. É uma forma de liberdade em que eu me sentia criança de novo, eu me deleitava com cada coisa, cada experiência, me sujava de tinta. Então foi muito, muito legal esse resgate, né, que eu tive com a arte, né? E aí, dentro desse corpo emocional, que eu trabalhei muito no câncer de
pulmão, né, após o câncer de pulmão, trabalhei muito essa minha parte emocional. Veio o câncer no cérebro e eu tive que trancar a Pan-Americana, e aí pro tratamento, né, porque eu fiz aquela cirurgia que eu comentei, né, em que abriram o meu cérebro, e depois eu tinha que fazer radioterapia. Para quem não sabe, para fazer radioterapia no cérebro, eles moldam no seu rosto uma máscara. Então é plástico termoativado. A máscara tem exatamente o formato do seu rosto. Ela tem 2 cliques atrás. E para que ela serve? Ela serve para você ficar imobilizado na máquina de radioterapia, porque a radioterapia tem que ir exatamente num ponto da sua cabeça. Então você fica travado, você não consegue se mexer e eles marcam o local que vai entrar a radioterapia, para ela não entrar nem de mais nem de menos, entrar no lugar certo. E moldaram em mim a máscara, e a máscara, ela esteticamente, ela é muito bonita, né? E eu, quando eu tive minha última sessão de rádio, muito feliz, já curada, eu peguei e perguntei: "Posso ficar com a máscara?" "Ah, sim, pode." Peguei a máscara e falei: "Ainda vou fazer uma obra de arte com as máscaras", né. Então, eu quis, número um, ressignificar a máscara, transformar ela em uma coisa muito positiva, né, em uma luz, esperança para, as pessoas. Então eu quis, transformar através da arte a minha experiência em ensinamento para as pessoas. E não importa essa pessoa, se o problema é câncer ou qualquer um outro, porque ninguém é ninguém para julgar o problema do outro. Então, você às vezes tem uma depressão, você pode ter um problema que para qualquer um é simples, não sei, o problema no dedão do pé, que para aquela pessoa é um motivo de trauma, um motivo de parar a vida de alguma forma, né? Ou de trazer muita tristeza. Então eu quis, através da arte, transformar a minha experiência num farol. Existe luz no fim do túnel. Então o que eu fiz, eu consegui máscaras, foram máscaras usadas de radioterapia, então eram máscaras que pessoas reais utilizaram, e eu decidi fazer obras de arte para ressignificar essas máscaras. Essas máscaras, antes de eu fazer a obra de arte, para mim, eu sou muito ligada, né, nessa parte energética. Eu queria trazer que essa máscara realmente representasse a luz e uma coisa positiva, ressignificar essa máscara. Então, eu criei aqui, né, através da minha intuição, alguns rituais, não sei, uma metodologia para limpar energeticamente as máscaras. Então, eu fui num hotel no interior de São Paulo, que tem natureza, e eu fiz, né? Você perguntou do ar, da água, do fogo, ar, água, fogo e terra. Eu fiz processos com as máscaras, então em cachoeira, água corrente, eu coloquei elas na terra com pedras, né? Eu acredito muito na força energética das pedras. Então eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei no hotel, eu fui dormir, eu comecei a imaginar espirais violeta em cima das máscaras, né? Violeta, eu acredito que é uma cor que ajuda nessa transmutação energética. Eu fui dormir com essas máscaras lá fora, na grama, com as pedras, com aquela espiral. E quando eu acordei, a espiral ainda estava lá. Eu falei: nossa, tá funcionando, tá limpando. Aí eu levei, né, pra água, levei pro fogo. Então eu deixei com algumas ervas, algumas coisas de limpeza. Aí eu fiz algo relacionado ao ar. Lá no hotel tinha uma pirâmide, né? Então eu deixei as máscaras na pirâmide. E aí eu utilizei técnicas também que eu aprendi de healing, né? De cura. E eu comecei a desejar cura para toda e agradecer e honrar todas as pessoas que usaram aquelas máscaras, que eu não sei quem são, né? Então eu agradeço, né?
todo mundo que utilizou a máscara, então eu comecei a passar um healing para as pessoas, para as famílias das pessoas, desejando que o melhor acontecesse com cada uma delas, né? E aí, à noite, então, eu senti que eu fui fazendo, foi todo um processo, né? Então, quando a gente olha a arte, não é a arte em si, por trás da arte teve toda uma história que eu criei, né? Aí eu senti que as máscaras estavam limpas à noite ainda nesse local. Tem um jardim japonês que falam que é um hospital espiritual, em outra dimensão. Eu deixei as máscaras à noite, ainda tentando limpar. E aí sim, eu peguei as máscaras e eu falei, agora eu posso trabalhar com elas. Então começou um processo muito lindo, criativo, né? Em que eu fiz obras, né? Foram 3 obras com as máscaras, em que eu utilizei aço inox, utilizei aço carbono. Tive uma dificuldade muito grande de conseguir um local que me fizesse essa parte do metal. Então, eu fui em mais de 10 serralherias, contratei engenheiro de CAD para conseguir colocar no papel, né, no projeto o que eu tinha na cabeça, porque a serralheria precisava disso, né? Aí a Sandra me ajudou também com contatos que ela tinha, porque foi toda uma descoberta nova, né? E aí eu finalmente fiz a obra, coloquei, né? Fiz as iluminações e tudo, e foi uma felicidade muito grande poder entregar esse trabalho. Olha, digo mais, viu? Assim, no bom sentido, foi muita ousadia também, né? Porque passar por aquilo que você já passou e ainda ter a coragem, né, de transformar, é isso que eu estou vendo na sua atitude, sabe, de transformar a sua luta e a luta de outras pessoas também que usaram essas máscaras em inspiração. Olha, é algo digno de aplausos, viu? Porque é muita coragem que você teve, na minha modesta opinião. Ai, muito obrigada. Eu quero, assim, a partir da minha experiência, eu quero realmente ser luz e inspiração para as pessoas. Porque muita gente passa por essas experiências e tenta esconder, não fala ainda que teve câncer, etc. Eu me propus a colocar aberto, porque quando você está doente, o que você mais quer é saber de alguém que deu certo. Eu lembro quando eu fiquei, eu queria saber exemplos. Então, se eu puder mostrar para pessoas, né, que tem esperança. Cada um tem o seu caminho, cada um tem sua forma, né? Minha forma não é melhor do que a forma de nenhum. Cada um tem a sua, né? Essa é a forma que eu encontrei. Mas se eu puder passar uma mensagem para as pessoas, existe luz no fim do túnel, né? Sim. E a vida é um processo, né? Olha, o nosso é o Farol Nacional, mas eu preparei uma pequena surpresa para você, que esse Farol Nacional nasce num projeto do Farol de Limeira, né, uma cidade do interior de São Paulo. E aqui em Limeira existe uma associação que eu apoio já há muitos anos, mas principalmente a minha esposa, Márcia, que é a Associação Limeirense de Cuidado e Carinho. Antigamente ela se chamava Associação Limeirense de Combate ao Câncer, mudou o nome. E fazem um trabalho extraordinário no acompanhamento, no encaminhamento de pacientes. Vários projetos são desenvolvidos por essa associação e nós compartilhamos esse podcast. Eu tenho certeza absoluta que centenas de voluntárias estão nos acompanhando e acompanhando essa sua história maravilhosa, viu, Sabrina? Ai, que bom, muito bom saber que se eu puder ajudar um pouquinho, assim, a inspirar as pessoas e animar, né? Porque a vida é muito maravilhosa para ser vivida. Exatamente. Bom, nós estamos caminhando já para a reta final do nosso bate-papo. Aliás, nós vamos falar mais vezes, não tenha dúvida sobre isso, porque é uma história muito inspiradora. E eu queria te perguntar, já nos aproximando do finalzinho da nossa entrevista, na minha opinião,
Qual que é o seu limite? Porque você nos trouxe hoje uma trajetória de superação incrível, né? Você ainda espera ser desafiada por algo mais, Sabrina? Ah, do ponto de vista de saúde, não. Do ponto Sim, de vista de sim, saúde, já foi. já foi. Agora, na vida, com certeza, eu tenho muita ambição. Minha ambição, na verdade, é transformar a minha experiência e poder falar com milhares, milhões de pessoas, né? Se eu puder trazer um pouco do que eu vivi para que as pessoas, para que o mundo seja um mundo melhor, aí eu acho que aí meu trabalho não vai estar feito, porque é constante, né? Mas o que eu gostaria mesmo é dar minha voz para milhões de pessoas e para poder colaborar para o mundo da melhor forma que eu puder, para o mundo ser um mundo melhor. Então vamos combinar. Mais pra frente nós vamos fazer novas entrevistas, novos Vamos. podcasts com você, que é uma pessoa maravilhosa, você preenche de luz realmente. Você está trazendo luz ao nosso farol, que inclusive nasceu com esse propósito, né? Levar luz às pessoas que queiram conhecimento. Sabrina, fantástico, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Certamente nos veremos mais vezes aqui no Farol. Mais uma vez agradecendo a Sandra de Ângeles, né, que fez essa conexão maravilhosa com você. E no finalzinho eu queria que você deixasse para todos nós uma frase inspiradora, motivacional. Tem muita gente que reclama do nada, essa é a grande verdade. Muita gente reclama de absolutamente nada, achando que aquilo lá é tudo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem no final do nosso bate-papo, por favor. Ai, eu acho que a vida é muito bela, ela é muito maravilhosa e ela merece ser vivida e degustada em cada uma em cada uma de suas facetas. Então, se você, né, ou se alguém está passando por uma situação difícil, é, tem esperança, não é o fim. Tenta olhar o outro lado, tenta encontrar o seu caminho, porque sempre há um caminho. Não se deixe abater, né? Dificuldade, maiores ou menores, todo mundo passa. E então eu quero passar uma mensagem de esperança, né? E de força para as pessoas. Eu consegui superar muitos desafios, muita gente conseguiu superar muitos desafios e é possível. Então, existe sempre uma luz no fim do túnel, pessoal. E vale a pena você ir, você caminhar e você chegar nessa luz. Fantástico, fantástico. Estou arrepiado aqui, que beleza. Sabrina Lacerda, muitíssimo obrigado, minha querida. Voltaremos a nos ver, como eu falei, mas por enquanto, gratidão pelo seu depoimento, pelas Muito suas obrigada pelo entrevistas. convite, adorei. Até uma próxima oportunidade, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. E assim colocamos um ponto final na edição de hoje do nosso Farol Nacional, com a simpatia, a inteligência, a sensibilidade de Sabrina Lacerda, e voltaremos na próxima semana. Até lá.